Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. O assunto da nossa videoaula de hoje é sobre mínimo múltiplo comum. Então, gente, o que é o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números é o menor múltiplo pertencente aos números fatorados, tá ok? Então, por exemplo, assim, ó, vamos lá. Eu coloquei aqui, eu quero saber qual o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 5. Tá? Então, uma das maneiras que a gente pode chegar no resultado disso é calculando separadamente, né, fazendo os múltiplos do 4, os múltiplos do 5 e verificar aí qual é o menor múltiplo dos dois, né, ao mesmo tempo. Então, observem que os múltiplos do 4 eu coloquei aqui até o 40, né? E os múltiplos de 5 eu coloquei aqui até o 50. Qual é o menor múltiplo que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo? Observe que é o 20, ó. Tá? O 20 é o menor múltiplo que pertence aos dois números ao mesmo tempo, ou seja, o 20 é o mínimo múltiplo comum, tá ok? Só que, professor, assim, se você pedir aí para calcular um mínimo múltiplo comum de 5 valores, eu vou ter que fazer isso aqui exatamente dessa forma, né? Calcular os múltiplos dos 5 valores para depois verificar aí qual que é o menor dos 5 juntos? Não. Existe uma técnica que a gente pode utilizar aqui, que é a fatoração simultânea, tá? Então, a gente pode determinar um múltiplo comum entre dois ou mais números utilizando a fatoração simultânea, que é fatorando os números juntos, tá ok? Então, assim, ó, o exemplo 1 aqui pede para determinar o mínimo múltiplo comum, né? No caso da letra A, para mim encontrar o mínimo múltiplo comum do 20 e do 35. Então, eu coloco aqui o 20 e o 35, ok? Aí eu faço essa reta vertical aqui, ó, que nada mais é do que o símbolo de uma divisão, tá certo? Eu já deixei elas prontas aqui, porque senão na hora de escrever eu faço fica muito torto, né? Então, aí a gente vai fatorar os números, né? Ou seja, dividir pelo menor valor primo possível, tá? Então, o menor valor primo possível que eu consigo dividir aqui, ó, é o 2, né? O 20 eu consigo dividir por 2, que fica 10. O 35 não dá, então a gente só conserva ele. Por 2 eu ainda consigo dividir esse 10, ó, que fica 5. O 35 a gente continua conservando. Agora eu vou tentar o próximo número primo, que é o 3. É possível por 3 a divisão? Não, né? Então eu vou tentar o próximo primo, que é o 5. E por 5 é possível. Ó, 5 dividido por 5 dá 1. E 35 dividido por 5 dá 7. Observem que por 5 já não é mais possível. E o próximo número primo depois do 5 é o 7, né? Que daí dá certo aqui para mim dividir, ó. Fica tudo 1 no final, certo? Então, o que vai ser o mínimo múltiplo comum, gente? Vai ser a multiplicação desses números aqui, ó, tá ok? Certo? Desses fatores aqui, ó. Então, é só a gente multiplicar. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 2, 70. 70 vezes 2, 140, certo? Então, a multiplicação foi 140. Isso significa que o mínimo múltiplo comum do 20 e do 35 é igual a 140. Beleza, galera? Vamos lá, na letra B, temos que fazer o mesmo processo agora com 3 números, o 20, o 15 e o 30. Então, eu vou colocar todos eles aqui, ó, ok? E aí nós vamos fazer a fatoração simultânea. Vejam que dá para a gente dividir por 2, que aqui vai ficar 10, o 15 não dá, a gente conserva, e 30 dividido por 2 fica 15, né? Por 2 ainda é possível por causa desse 10, então vai ficar 5. O 15 aqui a gente mantém ele porque não dava para dividir por 2. Agora por 3 é possível, tá? O 5 não. Mas 15 dividido por 3 fica 5, ó. Então aqui, né, fica 5 nos dois. E agora dá para a gente dividir por 5, que fica tudo 1, chegando ao final aqui da fatoração simultânea. Então a gente vai multiplicar esses números. 5 vezes 3 é 15, que vezes 2 é 30, que vezes 2 é 60. Ou seja, o mínimo múltiplo comum do 20, do 15 e do 30 é igual a 60. Beleza, galera? Vamos lá. Agora a gente tem que fazer a fatoração aqui de 4 números, né? Vou colocar os 4 aqui, o 12, o 24, o 36 e o 40. Vejam que dá para a gente dividir por 2, que vai ficar 6, 12, 18 e 20. Por 2 ainda é possível, o que vai ficar 3, 6, 9 e 10, né? Por 2 ainda é possível, que vai ficar 3, 3, 9 e 5.
Agora, por 2 não é mais possível, mas por 3 dá certo a divisão, né? Que vai ficar 1, 1, 3 e o 5 não dá, a gente só conserva. Por 3 ainda é possível, fica 1, 1, 1 e 5. E agora, somente por 5, né? Que vai fechar aqui tudo 1, ó. Beleza? Então, nós vamos multiplicar esses números. Vamos lá. 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 3 é 45. Que vezes 2 é 90. Que vezes 2 é 180. Que vezes 2 é 360. Né? Então, a multiplicação deu 360. Isto significa que o mínimo múltiplo comum do 12, 24, 36 e 40, pessoal, é igual a, tá aqui, ó, 360. Beleza? Então, essa é a técnica que a gente utiliza aí para estar fatorando os números de maneira simultânea. Agora, então, o exemplo 2, gente. Fala-se o seguinte, ó. Em uma casa há 4 lâmpadas. A primeira acende a cada 27 horas, a segunda acende a cada 45 horas, a terceira acende a cada 60 horas e a quarta só acende quando as outras 3 estão acesas ao mesmo tempo. De quantas em quantas horas a quarta lâmpada vai acender? Então, o que acontece aqui é o seguinte, em um dado momento, pessoal, tá? Essas 3 lâmpadas, tá? Elas vão estar acendendo de maneira simultânea, né? Vão estar acendendo juntas. Então, o que a gente vai ter que fazer para resolver esse problema? Já que a questão fala que a quarta lâmpada, ela só acende quando as outras 3 estão acesas ao mesmo tempo. Então, significa que a gente vai ter que fazer aí um mínimo múltiplo comum de acordo com o tempo que cada lâmpada leva para acender, né? Então, primeiro eu vou começar aqui com o 27, né? Depois o 45, que é o da segunda lâmpada, e o 60, que é o tempo ali da terceira lâmpada, ok? Vamos lá. Então, ó, observem que aqui a gente vai começar dividindo por 2, né? Vai ficar aí 27, 45 e 30. Por 2 ainda é possível, vai ficar 27, 45 e 15, ok? Agora, por 3, né? Vai ficar 9, 15 e 5. Por 3 ainda, pessoal, vai ficar 3, 5 e 5. Por 3, mais uma vez, que fica 1, 5 e 5. E agora, daqui por 5, que fica tudo 1, né? Então, vamos multiplicar aqui esses números, né? São os fatores, então 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 3 é 45, 45 vezes 3 vai dar 135, que vezes 2 dá 270, que vezes 2 dá 540. Ou seja, as 3 lâmpadas vão acender juntas depois de 540 horas. Né? Isso significa o quê? Como a questão fala para mim que a quarta lâmpada ela só acende quando as outras 3 estão acesas ao mesmo tempo, significa que a quarta lâmpada vai acender a cada 540 horas. Tá? Então, eu vou escrever aqui. A cada 540 horas, a quarta lâmpada irá acender. Beleza, pessoal? Então, essa foi aí a videoaula de hoje, tá? Um conceito muito importante para vocês do sexto ano, principalmente aí porque esse ano a gente vai estar estudando sobre fração e vocês vão precisar aí desse conhecimento, tá ok? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí, se inscreva no canal se não é inscrito, beleza? Obrigado aí pela atenção, então.